E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, me chamo tal, sou de Poá, zona leste de São Paulo, tudo bem? Tudo. Bom, há muito tempo que assisto seus vídeos e me traz um esclarecimento muito bom. Muito obrigado. Vamos à minha história. Comecei a trabalhar em uma determinada empresa em janeiro de 2015. A empresa dava um treinamento para os novos colaboradores e nesse treinamento conheci várias pessoas, dentre essas pessoas, um rapaz chamado né? Não vamos revelar a identidade do rapaz. Eu estava solteira, focada no meu último ano de faculdade e estava também terminando um relacionamento, mas que não chegou a ser namoro. No decorrer desse treinamento, esse rapaz sempre tentava se aproximar de diversas formas e eu sempre muito reservada me mantinha na minha e ele sempre puxando o assunto. Até que fiz uma amizade com uma moça que também estava em treinamento e ela começou a intermediar um contato meu e dele. E sempre dizia que ele falava muito de mim, que ele me achava muito bonita, mas eu não queria realmente ninguém naquele momento. Após o término do treinamento, fomos para o Andar. Andar está com letra maiúscula aqui, então deve ser o quê? Algum bar, alguma coisinha aí em São Paulo, enfim. O qual íamos trabalhar. E esse rapaz sempre procurava ficar perto de mim. Até que ele pegou o meu número de telefone no grupo que foi feito no WhatsApp para os novos colaboradores e me chamou no particular. Veio com uma conversa de que estava muito afim de mim, que gostaria de me conhecer melhor. Eu já não queria, pois não sentia nenhuma atração, ao menos física por ele. Ou seja, você não tinha nem atração física por ele. Por ser mais novo que eu, já não me agradava também. Após 3 meses de empresa, esse rapaz continuava persistente, até que um dia aceitei sair com ele. Assim que saímos logo de cara, não gostei, porque ele não fazia meu estilo em nada. Mas ainda assim saiu, né, bem? Então, gente, se a pessoa não faz o nosso estilo em nada, eu não sei por que a gente insiste em sair com ela. Mas de uma forma bem burra de pensar, eu imaginei que se eu ficasse com ele aquele dia, ficar só de beijos, ele sairia do meu pé, pois para mim era só o ego dele querendo sentir que conseguiu ficar comigo. Ah tá, e você fica com a pessoa só para encher o ego dela então? Hein? Sabe? Pelo contrário, eu acho que a gente tem que evitar encher o ego das pessoas. Se eu imagino que alguém quer ficar comigo só para encher o ego, é aí que eu não fico mesmo com a pessoa, não é? Ficamos, eu não gostei do beijo. Depois de um tempo fomos embora. Para mim, André, ali já estava resolvido. Achei que não insistiria mais em mim, porém no dia seguinte o mesmo continuava a me mandar mensagens e dizendo que tinha amado ficar comigo. Misericórdia! E continuou a insistência. E uma amiga minha me dizia: Fulana, dê uma chance para ele. Olha, já tem mais de 3 meses que ele insiste. E assim eu decidi que iria continuar saindo com ele, afinal não iria perder nada. Continuamos saindo até que um dia ele me pediu em namoro. Eu já havia mudado alguns conceitos sobre ele, mas não achava o suficiente para namorar, e aí foi mais um período no qual ele insistiu e eu cedi. Começamos a namorar e o mesmo era uma pessoa muito carinhosa, me ligava sempre, me mandava SMS de bom dia, me levou para conhecer a família dele. Nesse período já estava gostando dele. Tivemos um relacionamento de 1 ano e 7 meses e nesse período ele mudou muito. Começou a aparecer ex-namorada, ex-ficantes e vários contatos estranhos no celular dele. Obviamente que eu questionei e ele sempre dava as desculpas que não era nada, porém diversas vezes eu ia atrás e descobria alguma mentira. Brigávamos e eu sempre muito paciente deixava passar. Deixava passar? Até que um dia ele me disse para ir dormir na casa dele. Pós-trabalho, cheguei à casa dele e ele não estava lá. A mãe dele me disse que ele havia ido para o curso
e me pediu que esperasse ele voltar. Fiquei ali com a mãe dele e depois subi para o quarto dele e fui deitar à espera dele. Passou horas e nada de notícias. Comecei a ligar no celular dele e só chamava. Me veio uma preocupação. E assim passou a noite. Eu ligando, ele não atendia e o dia amanheceu. Levantei muito chateada e fui embora. Não creio. O cara manda você ir para a casa dele, você vai, chega lá, ele não tá. A mãe diz que ele foi pro curso, ele passa a noite fora, você ligando e o celular dando caixa postal. Ai, gente do céu, o que é isso? Ah, não. Até que 11 da manhã, ele me ligou e me pediu para encontrá-lo. Fui até ele, brigamos feio, mas a burrice me dominava. Ele deu uma desculpa esfarrapada, disse que havia dormido na casa de amigos e eu aceitei. Não é possível. Não. Gente, como assim, gente? Ele pediu para você ir lá. Gente, não, gente. Aí a gente já está assinando o atestado de burrice nosso, meus amores. Não, tudo tem limite. Tem coisas que a pessoa está esfregando na nossa cara. Eu estou aprontando. Eu estou colocando chifres monstruosos em você. Eu estou... Nossa, é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Todos os vacilos dele me deixaram extremamente insegura, até que eu já não acreditava mais nele. Terminei uma vez, ele pediu para voltar. Eu aceitei e assim foi indo de mal a pior, até que ele começou a sumir constantemente, ser muito frio, datas importantes passavam em branco e ele sempre egoísta, pensando somente nele. Quando saíamos, dificilmente ele tinha dinheiro e eu fui me cansando e ficando chata. E sempre brigávamos e ele só dizia que me amava muito, até que ele decidiu que não queria mais nada. Fiquei inconformada, mas mantive a calma e concordei. Ele me disse que viria na minha casa entregar minhas coisas e eu pedi que não viesse, mas ele insistiu e veio. Quando eu o vi, comecei a chorar, mas ele estava muito decidido e frio. Mas, ao mesmo tempo, parecia que queria que eu falasse alguma coisa, tentando ainda reatar. Foi quando pedi uma chance para tentarmos resolver. Ele, muito ríspido, disse que não, e eu perdi o controle emocional. Comecei a chorar muito e ele ficava me olhando, mas não ia embora. Até que eu tomei coragem e pedi que ele fosse embora. Ele levantou, pediu as coisas dele e foi saindo do meu quarto. Pedi um abraço, ele se negou. Ai, que horror! Virou as costas e foi embora, dizendo que não era por falta de amor, porém já não estávamos dando certo porque eu não confiava nele. Ah, tá, não era por falta de amor? Gente, como assim? O cara diz que ama e apronta umas dessas. Não estou dizendo que você, no início, você estava correta, minha querida. Mas, pelo amor de Deus, né, gente? Tem coisas que realmente não dá pra gente, não dá pra aceitar, né, gente? Não dá. Enfim, André, eu me sinto uma idiota, usada, traída e abandonada. Como uma pessoa diz que ama e no outro dia age dessa maneira? Só me ajude a superar, pois fiquei muito mal, cheguei a fazer certas bobagens para chamar a atenção dele, mas ele permanece frio como um gelo. O mesmo me deu inúmeros motivos para não confiar e ainda acaba. Me ajude, preciso restabelecer minha segurança, meu equilíbrio emocional, pois acho que todos vão me trair e mentir como ele fez. Bom, minha querida, primeiro, nos sentirmos desequilibrados após uma situação dessa é natural, tá, gente? Então não pensem que quando a gente sai de alguma coisa assim, alguém vai falar alguma coisa e você vai adquirir o equilíbrio num passe de mágicas. Isso aí, quem tenta fazer isso são pessoas que estão te enganando, sinto muito, porque isso não vai acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque o aspecto emocional ele se assemelha muito com o aspecto físico. Por isso que eu gosto de sempre citar exemplos, fazer comparações.
por exemplo, não é que eu tenho crises de labirintite, nada, mas eu não posso vacilar, certo? Então, não posso fazer coisas que giram. Eu nunca tive aquelas crises horríveis de labirintite, não é nada disso. Mas eu não posso vacilar que a coisa fica ruim pro meu lado. Então, até sentar em balanço. Então, vocês imaginam, se alguém me pega e começa a me girar, Jesus amado. Aquilo ali vai me tirar, vai me desequilibrar totalmente. Então, ficarei absurdamente desequilibrado. Desequilibrado mesmo, sem equilíbrio. Agora, se eu tive, então, essa crise de labirintite, por causa que alguém me girou, né? Não foi porque eu quis, foi alguém que me pegou contra a minha vontade, né? Me amarrou numa corda, girou uma corda enorme, a corda vai girando, depois a pessoa fez assim com o meu corpo e eu fiquei girando, ai, dá até sufoco só de pensar. Mas então, tá vendo? Foi uma outra pessoa que fez isso comigo e isso fez com que, então, isso me afetasse fisicamente, me acarretasse uma labirintite. E aí, então, agora, para eu voltar a entrar no equilíbrio, vai levar um tempo. Certo? Então, é normal eu estar me sentindo desequilibrado porque a pessoa me virou do avesso. Então, claro que eu vou estar desequilibrado. Só que agora eu preciso ter ações, vou tomar o remédio, né? Vou me controlar, vou ter cuidado na hora de abaixar, não é assim? Quando a gente está num processo de recuperação, a gente não tem que prestar atenção nas ações que a gente vai ter? O mundo emocional é assim também, gente. Alguém virou você, minha querida. As atitudes que ele teve foram o seu balanço, né? Então foi a sua corda. Por isso que eu estou dizendo, são coisas que estão fora da nossa alçada. Dizem respeito à ação de uma outra pessoa em relação a nós, mas que sim, nos afetou. Então é normal que a gente se sinta sem este equilíbrio. E este equilíbrio não vai vir de uma forma mágica de uma hora para outra. É um processo onde eu agora vou me ajudando. Eu vou entendendo, esse cara estava aprontando, esse cara, ele estava com total desconsideração em relação a mim. Talvez eu fui uma pessoa que justamente pela insistência dele, olha lá, por isso que eu digo, eu não ficaria com alguém por causa de ego. Voltamos quase no início do e-mail onde você disse, eu achei que ficar com ele pelo menos ia satisfazer o ego dele e ele ia me deixar em paz. Quer dizer, se eu fico com alguém por causa de ego, se eu identifico que a pessoa está correndo atrás de mim justamente porque eu estou virando as costas para ela e agora eu me tornei um desafio para tal pessoa, então quer dizer, se eu me tornei um desafio para tal pessoa, a hora que esse desafio acaba, a pessoa também acaba o interesse da pessoa por mim. Então a pessoa acaba se desinteressando por mim. Por isso que é perigoso a gente entrar nesse tipo de situação onde claramente uma pessoa está afim de mim apenas e tão somente porque me vê como um desafio. Porque eu sou difícil. Porque eu disse não. Então eu estou trabalhando com o ego da pessoa. Vocês estão entendendo por que eu sou contra, nos casos de reconquista, você começar a dar gelo, querer mexer com o ego da pessoa? Porque vai acarretar, né, de uma outra maneira, de uma outra forma. É isso aqui que acaba acarretando. Então, minha querida, esses são os motivos para você recuperar o seu equilíbrio. Estas são as razões para que agora você possa se colocar, né, num processo de reconstituição do seu próprio eu. Então eu vou me reconstituindo, eu vou me refazendo, eu vou me reerguendo. Este é o caminho. A partir desses fatos, a partir das características que a própria pessoa te deu. Por isso que eu sempre disse e sempre vou dizer, a própria pessoa nos dá a chave para a nossa libertação. Basta que estejamos atentos. Estejamos atentos e a gente vai perceber
as chaves que a pessoa nos entregou para que a gente possa se libertar dessa gaiola emocional na qual estamos. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.